Então, quando nós falamos da DRE, dessa análise da DRE, ela é de extrema importância para que a gente possa entender a lucratividade do nosso negócio, para que a gente possa entender a capacidade de gerar riqueza desse nosso negócio. Se a minha operação ela é viável, se a minha operação ela gera lucro ou ela não gera lucro. Aqui nós temos uma análise de um fluxo de caixa, tá? É uma análise muito simples. É lógico que vai ter análise de fluxo de caixa bem mais técnico, tá? Mas eu penso numa análise do dia a dia, numa análise onde o pequeno e o médio empresário ele possa utilizar isso, ele possa entender como funciona. Eu costumo dizer que nas ações financeiras da nossa empresa, nem sempre o resultado dele é imediato. Muitas vezes, uma ação que eu faço hoje, ela vai refletir daqui a 2, 3 meses. E a gente vai ver isso agora nessa planilha que a gente está mostrando, tá? Aqui é uma empresa de polpa de fruta, tá? É só uma simulação isso, tá? É só para a critério de estudo mesmo. E aí eu idealizei aqui uma empresa de polpa de fruta. Aonde essa empresa de polpa de fruta, tá? Ela tem aqui um faturamento, aonde em maio ela faturou aqui R$20 mil, em junho 40 mil reais, em julho mais 40, em agosto 20 mil, setembro 20 mil, outubro 32, novembro 40 e dezembro 40 mil. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, 40 mil. Então, e aí um critério, tá? As compras, né? Essas compras, geralmente reflete 30% do faturamento, ou seja, 30% é aquele CMV lá da DRE, que nós vimos, né? Ou seja, a cada R$1 de compra, ou R$1 de venda, eu gasto 30 centavos para comprar de insumos, comprar de produto para que eu possa revender essa mercadoria. Então, eu tenho aqui um outro critério, que é a forma, como é fluxo de caixa, é a forma de pagamento. Esse pagamento aqui, ele ocorre em 30 e 60 dias, tá aqui, ó. Pagamentos à vista nenhum, tá? Pagamentos a prazo 30 dias, ela recebe a metade, e com 60 dias ela recebe a outra metade. Tá aqui. Então, se nós formos analisar, né, esse pagamento aqui, ó, de julho, que entrou esses 20 mil, ele é dessa venda aqui de junho. Em junho ela vendeu em competência 40 mil, mas em caixa entrou 20 mil reais em julho e entrou aqui também 20 mil reais, ó, em agosto. Desses 40 mil aqui de julho, entrou 20 mil em agosto e 20 mil em setembro. Desses 20 mil aqui, ó, de agosto, entrou 10 mil em setembro e entrou 10 mil em outubro. Dos 20 mil de setembro, entrou 10 mil em outubro e 10 mil em novembro. E assim por diante, né? Ó, dos 32, entrou 16 aqui, 16 aqui. Tá? Ou seja, esses 10 mil reais aqui, ele corresponde à segunda parcela do que foi vendido em maio. Porque a primeira parcela entrou em junho, não tá aqui, tá? Porque para poder facilitar o cálculo, tá? A gente pegou um mês fechado. E é assim que acontece na empresa de vocês. Na empresa vai acontecer assim mesmo, tá? Dentro do mês, eu só vou ter disponível para poder pagar, né, esse valor aqui fechado, né? Então, aqui eu tenho um total das entradas, né? Ó, em julho, eu vendi 40 mil e entrou 30 mil, tá? Em agosto, eu vendi 20 mil e entrou 40 mil. Por quê? Não, essa entrada aqui, ela não tem a ver com relação à venda, à competência, porque ela é caixa. É 40 mil por quê? É a segunda parcela do que foi vendido em junho, mas a primeira parcela do que vendeu em julho, ó. E isso é fluxo de caixa. Isso é entender como funciona a dinâmica do caixa. E assim por diante. Nas compras à vista, tá? Nas compras à vista, eu tenho que pagar 30% do que foi vendido, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui 30%, tá? Do que foi vendido, né? 30%, ó.
30% de 40 mil, tá? Eu tenho aqui 12 mil reais, tá? Que ele está representado aqui, tá bom? Então aqui, ó, do que foi vendido, eu tenho aqui, ó, que pagar, porque é à vista, tá? Eu não tenho como pagar isso no mês que vem, não. Eu pago dentro do próprio mês. E aí, caixa de competência vai se misturar. Nos pagamentos à vista, vai ser a mesma coisa. De frete, eu pago 3% de frete para receber esse produto, tá? Então, tá aqui, ó, 3% do faturamento, R$ 1.200, R$ 600, 600, 960, 1.200 e por aí vai. De impostos, tá? Eu sempre pago com 30 dias, tá? 15% desse imposto, tá? Ou seja, eu vou pagar sempre no mês subsequente o imposto, né? E assim que acontece na tua empresa, sempre você vai pagar no mês posterior o imposto, né? Geralmente no dia 20 do mês seguinte a gente paga esse imposto, tá? Então, de comissões, eu pago 10% de comissões do que foi vendido, né? Eu pago dentro do mês. O salário também é dentro do mês, né? Não importa, isso não tem nada a ver com relação ao faturamento. Eu tenho que pagar minha folha de pagamento, tá? 13º, tá? Eu pago 50%, tá? Em novembro e outro 50% em dezembro. Já está aqui provisionado isso. Gente, essa ferramenta é uma ferramenta extraordinária para você entender se você precisa de dinheiro, para você dimensionar seu capital de giro, para você saber suportar a tua operação independentemente do teu faturamento. Quando você entende essa ferramenta, você vai entender como é que se comporta o teu caixa na tua empresa. Uma empresa, ela não quebra por falta de lucro, mas ela quebra por falta de caixa, por falta de dinheiro, poder pagar fornecedores, pagar funcionários. Despesas mensais, essas despesas são despesas operacionais para facilitar o cálculo, tá? Onde eu tenho aqui aluguel, eu tenho internet, energia, etc. A retirada dos sócios, tá? R$ 2.500 por mês, é uma retirada bem humilde, digamos assim, né? Mas aqui é a retirada desse cidadão. E total de saídas, né? Então, no caixa, eu vou olhar total de entrada e total de saída dentro do mês, para a gente poder dimensionar isso. Agora, bora aqui para análise. Eu tinha aqui, ó, já em caixa, um saldo anterior de R$ 6.740. Desse valor, tá lá guardado na minha conta. Eu tive uma entrada de dinheiro de 30 mil e tive uma saída de 32.200. Ou seja, dentro daquele mês, eu não tive dinheiro suficiente para pagar todas as despesas, apesar da minha operação ser lucrativa. Mas como eu tinha, aí eu fiquei negativo, ó, R$ 6.200 negativo. Como eu já tinha em caixa 674, eu fiquei agora com caixa menor, porque a minha despesa foi maior do que eu já tinha da receita, né? Ficou R$ 540. No mês subsequente, ó, entrou em caixa, ó, R$ 40 mil e saiu R$ 29.600. Então, aqui eu tive um caixa positivo de R$ 10.400. Com mais 540, que era do saldo anterior, né? Eu fiquei agora com R$ 10.940. No outro mês, entrou R$ 30 mil e saiu 24. De novo, eu tive agora um saldo positivo. Como eu já tinha de 5.400, como eu já tinha 10.940, agora eu fiquei com um saldo de R$ 16.340. No outro mês, eu tive uma entrada de R$ 20 mil e uma saída de 28 mil. Aí eu fiquei negativo, ó. Já fiquei negativo, R$ 8.560. Como eu tinha caixa, eu consegui cobrir essa falta de caixa de R$ 8.500. E aí agora meu caixa ficou mais enxuto. Ficou agora R$ 7.780. No outro mês, entrou R$ 26 mil e saiu R$ 37 mil. Então aqui eu fiquei negativo R$ 11 mil. Só que eu ainda tinha um caixa de 7 mil. Cobri o que precisava, mas mesmo assim, agora eu fiquei no negativo. Eu entrei no cheque especial, ou eu não paguei alguém, ou então eu tive que fazer um aporte financeiro na minha empresa para poder cobrir essa despesa. E no último mês,
uma entrada de 36 mil e uma saída de 39 mil reais. Ficou pior ainda. Ficou agora menos 3.400. Com menos 3.400 que eu já tinha, eu finalizei aqui o ano, ó, aqui é até dezembro, né? Ó, dezembro. Eu finalizei o ano no vermelho. E aí, como é que a gente corrige isso? Como é que a gente pode ajudar esse empresário? Que no caso, você pode estar passando por isso na tua empresa. Como é que a gente pode corrigir? Tem algumas formas de corrigir, tá? Tem algumas formas que a gente pode corrigir. Primeira coisa que eu vou analisar é faturamento. Até colocar aqui em amarelo. É faturamento. Você percebe que ele vem faturando 40 mil, 32, 40, mas teve 2 meses que faturou baixo. Tá? Como esse aqui é polpa de fruta, pode ser que as polpas de fruta dele, que mais sai nesse período, não tenha produção dela, por exemplo. E aí ele tem que procurar estratégias de produzir outras polpas de fruta, de ir atrás de novos clientes, aumentar a base porque ele já tem. Tem várias atividades que ele pode desenvolver. Ele pode estimular a venda dando algum retorno para esse cliente, né? Se você comprar isso, ganha aquilo, etc, né? Então, ele tem várias estratégias para poder aumentar o faturamento dentro da área comercial, né? E aí, vamos supor que ele conseguiu corrigir isso aqui, ó, esse faturamento. Vamos supor que ele conseguiu voltar ao faturamento ideal, que era de 40 mil reais. De um mês, ó, eu só corrigi um mês. Você observa lá no final, ó, que eu já corrigi o padrão dele. Ele ia fechar menos negativo, só porque ele fez uma venda de 20 mil reais a mais em agosto, ele já fechou com um caixa positivo, apesar de pequeno. No mês subsequente, se ele conseguisse também fazer a mesma situação, e olha que interessante, ó, uma alteração em agosto, ela reflete num caixa positivo em dezembro, 4 meses depois. É interessante entender isso, para que você possa corrigir os problemas da tua empresa. Geralmente o empresário, ele só procura ajuda, no caso aqui, em dezembro, que está negativo, está com problema, ele, rapaz, preciso resolver. Mas ele não sabe o que ocorreu para trás, para ele poder corrigir. E no outro faturamento de setembro, se ele conseguisse também, ó, ele já reverteu a situação de uma forma extraordinária. Porque ele corrigiu o faturamento em 2 meses e lá em dezembro ele saiu de um caixa negativo de menos 7 mil reais para um caixa positivo de 9 mil reais. Vamos ver outras alterações que podem ser corrigidas? Eu vou voltar aqui ao faturamento de 20 mil reais de cada um para a gente ver como é que se comportava lá, ó. Nesse faturamento aqui, ó, menos 7 mil reais. Quais são as outras alterações que podemos fazer para corrigir esse raciocínio? Vamos corrigir aqui, ó, o imposto dele. Eu estou observando pelo faturamento, esse imposto aqui não está certo. Pede ajuda do teu contador. Eu vejo empresas grandes pagando muito imposto sem necessidade, porque ele não faz uma análise de se realmente ele está enquadrado dentro daquela alíquota de imposto, tá? Aqui vamos supor que eu pedi meu contador uma ajuda, ele me orientou e eu vi que a taxa aqui de tributação seria 10% e não 15%. Eu mudei o contador e ele me deu essa análise. Então, ó, só porque eu mudei a taxa do imposto, eu agora já corrigi o meu caixa lá de dezembro. Já vou finalizar o ano com caixa positivo, apenas com a correção do imposto. E aí eu entendi aqui também que a minha comissão está muito alta, tá? A comissão que eu devo pagar é 5%. Então, essa comissão de vendas aqui, ó, só porque eu alterei imposto, agora a comissão, olha como é que nós estamos agora aqui, ó. Ela estava com negativo, menos 7. Agora ela está no positivo, 12 mil reais. E se eu somar tudo isso agora, mais um faturamento correto, vamos supor que eu seja pessimista e ela aumente apenas 30 mil em cada mês aqui. Olha o caixa que ela vai fechar com 22 mil reais. Então, essa análise e esse poder de alterar, de entender como se comporta a minha folha o meu fluxo de caixa, ele é oxigênio e vida para a empresa. É entender como é que funciona essas mudanças e essas análises para
a gente ter uma empresa saudável, uma empresa não só lucrativa, mas uma empresa com caixa, uma empresa que ela consegue pagar despesas, uma empresa onde ela consegue arcar com todos os custos necessários para a operação. Isso é muito importante entender como funciona essa dinâmica do teu caixa. O caixa ele é dinâmico, o caixa todo mês ele muda e todo mês você tem que fazer essas análises. Eu entendo que o teu fluxo de caixa é uma análise que tem que ser feita diariamente. Todos os dias você deve olhar para o teu fluxo de caixa. E aqui é um modelo, tá, simplificado. Esse modelo simplificado, porque na tua empresa, muito provavelmente, vai ter outras nuances, né? Assim, taxa do cartão, a maquineta, eu parcelei em 10 vezes, eu não faço antecipação, e eu tenho que vir aqui projetar isso. Eu fiz uma venda, eu costumo dizer, você pode puxar o extrato da maquineta e verificar o que tem para entrar em setembro, em outubro, em novembro e dezembro, sem antecipar. A tua maquininha ela vai dizer. E aí você vai alterando isso e vai vendo esse raciocínio, né? Aqui tem outras coisas para melhorar? Tem. Você poderia fazer aqui alterações, por exemplo, uma negociação com o teu fornecedor, para melhorar, por exemplo, o preço dele, alguma condição, o frete, por exemplo. Podia negociar uma compra maior, por exemplo, para não ter o frete, já diminui 3%. E várias outras alterações que podem ser feitas para que você tenha caixa na tua empresa. Para que você tenha caixa na tua empresa. Então, essas análises, elas devem ser feitas para que a gente possa entender como se comporta toda essa dinâmica de análise, né? Vou voltar agora aqui para que a gente possa entender uma outra questão que eu tinha falado a respeito da DRE, para a gente falar aqui de fluxo do ponto de equilíbrio e margem de contribuição. A margem de contribuição, tá? Ela é um indicador que, se a maioria das empresárias não analisa uma DRE, quanto menos uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição, ela é um indicador importantíssimo para análise na tua empresa. Ela vai te informar muita coisa interessante, muita coisa interessante. Primeiro, que a margem de contribuição é um percentual. Como é que eu encontro essa margem de contribuição? É a minha receita menos as despesas variáveis, tá? Eu encontro um resultado bruto, né? E esse resultado bruto, tá? Ali é minha margem de contribuição, em percentual. Então, eu divido ele pelo faturamento. Aí eu encontrei esse percentualzinho que está aqui, ó. No caso, 49, 57 e etc. E qual a importância disso? E o que é esse termo margem de contribuição, né? A margem de contribuição, ela é o que sobra e contribui para pagar despesas fixas e sobrar lucro. Então, essa margem de contribuição eu faturei. Do que eu faturei, tirando os custos, né, ou despesas variáveis, o que sobra? Sobrou isso. Essa sobra, ela contribui, tá, para agora pagar despesas fixas e sobrar lucro. Então, ela é a margem de contribuição. É importante analisar que, de acordo com o tipo de negócio, ela vai ter comportamentos diferentes. Em serviços, a margem de contribuição geralmente é alta, 70%, 80%, até 90%. Mas em varejo, essa margem de contribuição ela baixa. Vai estar ali em torno de 50%, se for bem gerenciado 60%, pode estar em 40%. Em distribuição, em distribuidoras, em mercadinhos, distribuidoras, em depósito de bebidas, por exemplo, a margem de contribuição ela vai ser muito baixa, vai ser em torno de 30%. E o que significa isso? Trocando em miúdos, significa que a cada R$1 de faturado, vamos supor que se a margem de contribuição ela é 80%, tá? Sobra 80 centavos para eu pagar agora as minhas despesas fixas e sobrar lucro. Se a minha margem de contribuição é 50%, então a cada R$1 faturado, sobra 50 centavos. Para quê? Para eu pagar as minhas despesas fixas e sobrar lucro. Se a minha margem de contribuição é 30%, significa que a cada R$1 faturado, sobra 30 centavos. Para quê? Para eu pagar as despesas fixas e sobrar lucro.
Ou seja, quanto menor essa margem de contribuição, mais apertado fica para eu pagar as despesas fixas e para sobrar lucro. Lembrando que, à medida que eu estou me comportando como um distribuidor, uma indústria, tá? A gente supõe que o giro vai ser alto, né? E isso é o que vai compensar, por exemplo, uma empresa de commodity, como empresa de gás, um mercadinho ou um depósito de bebida a trabalhar. O que é que vai dar lucro para ele? É o giro, é o volume dele. Um atacadão, um supermercado desse, né, eles ganham, a margem de contribuição deles é muito baixa. Então, como é que eles ganham? É no volume, né? Se eles vender, por exemplo, 400 mil, exemplo hipotético, talvez não dê lucro, mas se ele vender 1 milhão, aí vai ter lucro. Lá na frente, eu vou falar a respeito, mostrar para vocês do que é essa questão de ponto de equilíbrio, para que vocês possam entender isso que eu estou te falando, a respeito dessa questão da lucratividade.